Então a gente vai falar também dos árbitros assistentes, né? Quais são as funções dele? Então, dentro de cada campo lá de uma partida de futebol, só são designados dois árbitros assistentes. Então, qual é a função dele, né? Por exemplo, se a bola tiver ultrapassado em totalidade os limites do campo do jogo, ele vai assinalar também com a bandeirinha. Então, a bola só é lateral se a bola sair por completo, né? Sair mais da metade, na verdade, já pode ser considerado também como uma cobrança lateral, uma cobrança de escanteio, né? Então, aqui uma equipe corresponde a efetuar os tiros de canto de meta arremesso lateral. Isso é uma função dele, né? Então, quando se deverá sancionar um jogador por ele estar em posição de impedimento, ele vai assinalar com bandeirinha. Então, é uma função dele, é uma função do árbitro assistente, né? Então, quando solicita uma substituição também, quando ocorre alguma falha ou outro incidente fora do campo visual do árbitro, também é uma das funções do árbitro assistente, né? A duração da partida. A gente sabe que a partida, gente, ela é composta por 90 minutos, 45 em dois tempos, né? 45 no primeiro e 45 no segundo, e com os acréscimos também. Então, tem um intervalo de meio tempo, né? Que os jogadores têm direito a um descanso de meio tempo, sendo que esse descanso ele não pode passar dos 15 minutos, né? A duração do descanso no tempo poderá alterar-se unicamente com o consentimento do árbitro. Então, se ele vê que pode passar um pouquinho mais, ele acaba passando. Então, início e reinício do jogo, né? Então, será lançada a moeda primeiro. A equipe escolhe o campo a bola, né? A lateral que ele vai querer escolher o campo. Então, o tiro inicial, né? Quando o tiro inicial é concedido, então é uma forma de iniciar e reiniciar o jogo. Então, no começo da partida, depois de ter marcado um gol, no começo do segundo tempo da partida, né? E no começo de cada tempo suplementar, se for o caso, poderá consignar, né, o gol diretamente de um tiro inicial. A bola em jogo ou fora do jogo, né? Então, quando é que a bola está dentro do jogo lá? Então, a bola só vai estar dentro do jogo, na verdade, se ela bater na trave, não é? Ou na bandeirinha do canto e permanecer no campo do jogo. Então, se rebater no árbitro também, ou no árbitro assistente, né, localizado no interior do terreno da partida. Então, quando é que ela vai sair, na verdade? Quando é que ela vai estar fora do jogo? Quando ela ultrapassar totalmente aquela linha. Então, as linhas laterais ou a linha de escanteio, né? O gol marcado. Então, o gol ele vai ser marcado quando a bola tiver ultrapassado totalmente a linha de meta. Então, é aquela linha lá que fica dentro do gol, né? Entre os postes e por baixo do travessão. Sempre que a equipe a favor do qual se marcou o gol não tenha cometido previamente alguma irregularidade dentro do jogo. Então, se for uma jogada limpa, continua rolando o jogo lá e é considerado como gol, tá certo? E a regrinha de impedimento, né? Quando é constatado um impedimento. Então, quando o jogador, por exemplo, você tem duas equipes, tem equipe A e tem equipe B. Então, se um jogador da equipe A estiver na frente dos últimos jogadores da equipe B, é considerado como uma irregularidade de impedimento, tá bom? E as faltas, né, gente? A gente sabe que as faltas estão presentes em qualquer partida. Então, quando é realmente, né, punido com advertência, no caso, né? Então, um jogador ele será advertido e receberá o cartão amarelo se cometer uma das seguintes faltas. Então, ele for culpado de conduta antidesportiva, né? Xingar o árbitro, por exemplo. Então, infringir as regras do jogo, retardar o início do jogo se ele não respeitar a distância, regulamentar em um tiro de canto, tiro livre, né? Entrar ou voltar a entrar no campo de jogo sem a permissão do árbitro. Então, abandonar deliberadamente o campo do jogo sem a permissão do árbitro. Então, se ele sair, o árbitro vai dar cartão amarelo sem o consentimento do árbitro, entendeu? Se o árbitro, por exemplo, não pedir para ele sair do campo e ele sair assim mesmo, ele vai tomar cartão. E o cartão vermelho, né? Então, o cartão vermelho também, ele vai ser punido se ele chegar de forma brusca no colega de equipe, né? Se ele xingar o árbitro também, de uma forma muito mais obscena, uma forma muito mais grave, então ele vai tomar cartão. Mas se ele cometer uma falta extremamente irregular no sentido de agressividade, ele vai ser expulso também. Então, por aí você tira, né? O cartão amarelo é como se fosse um aviso para ele de atenção, né? E o cartão vermelho não, o cartão vermelho já é uma expulsão grave, já é uma expulsão definitiva. E também tem a regra do tiro livre, né? Então, quais são os tipos de tiro? Tem o tiro livre direto e o tiro livre indireto. Então, o que é um tiro livre direto, né? Se um tiro livre direto entra diretamente na meta contrária,
será concedido o gol. Se um tiro livre direto entrar diretamente na própria meta, será concedido um tiro de canto à equipe contrária. Então, um tiro livre indireto, né? O árbitro indicará um tiro livre indireto levantando o braço para o alto. Então, deverá manter o seu braço nessa posição até que o tiro tenha sido executado. Conservar esse sinal até que a bola tenha tocado a outro jogador ou tenha saído do jogo. Então, o tiro penal. Será concedido um tiro penal, ou pênalti, né? Contra a equipe que cometeu uma das 10 faltas que levam a um tiro direto. Então, dentro da sua própria área penal, enquanto a bola está em jogo. Então, o jogo poderá marcar diretamente um tiro penal, né? Jogador. Então, quando é cobrado o tiro de pênalti, né? Um tiro penal? Quando ele é derrubado dentro da área do goleiro. Então, isso aí é pênalti, tá bom? Arremesso lateral, né? É uma forma de reiniciar o jogo. Então, não se poderá conseguir um gol diretamente de um arremesso lateral, porque é cobrado com as mãos. De um tiro de escanteio, sim. Aí pode ser um gol direto para a área do goleiro, entendeu? Mas de um tiro lateral não, porque é cobrado com as mãos, então não pode. Quando a bola tiver ultrapassado a sua totalidade, a linha lateral, seja por terra ou pelo ar. Desde o ponto por onde ultrapassou a linha lateral, os adversários do jogador que tocou por último na bola. Então só será concedido o arremesso lateral nessas condições. Tiro de meta, né? Então, se considerar um tiro de meta quando a bola tiver ultrapassado totalmente a linha de meta, seja por terra ou pelo ar. Então, depois de haver tocado por último, né, um jogador da equipe atacante não tenha marcado um gol. Então, o que é considerado, né, gente, o tiro de canto? O tiro de canto é a cobrança de escanteio. Então, quando é que acontece? Ele é também uma forma de reiniciar o jogo, né? Você poderá anotar um gol diretamente de um tiro de escanteio, como eu falei com vocês. Então, o cara pode chutar diretamente para o gol do goleiro adversário, que se a bola entrar é gol, né? Então, quando é que é concedido, na verdade, um tiro de escanteio? Então, quando a bola passa completamente a linha de fundo, né? Como a gente costuma falar. Então, pela terra ou pelo ar. E se também acontecer de bater direto no jogador adversário. Só nessas condições. Então, a gente tem também uma nova regra aí do futebol, né? Que é conhecida como a regra do VAR. Então, o VAR não pode acontecer em competições da segunda divisão, né, do futebol. Só da primeira divisão que acontece. Entendeu? Que é o VAR é uma telinha que fica na lateral do campo, que o VAR é como se fosse um quinto árbitro, né, na partida. Então ele está ali analisando também todo o contexto do jogo. Tem pessoas dentro de uma cabine que ficam sinalizando ao árbitro quando acontece o gol, né? Quando se realmente aconteceu uma cobrança de falta, né? Se a cobrança de falta foi certa ou foi errada, né? Se teve a infração para o árbitro poder punir o jogador, tá certo?